Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elton e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco mais mão na massa, um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, um tutorial, né? Eu acho que um modelo bem passo a passo para que você saiba o que é MCP e consiga criar um MCP. Então vou dar aqui para vocês um caso prático, né, de consultar cotações, né? Então, e a gente vai criar a ferramenta que consulta uma API, né? E a gente vai dar para o Cloud essa ferramenta para que ele consiga consultar cotações em tempo real. Eu sei que, se você perguntar aí para o seu Cloud, provavelmente ele vai conseguir responder porque ele vai consultar na web. Mas assim, aqui um exemplo, tá? Você pode estar levando isso para qualquer outra necessidade que você tenha. Consultar um banco de dados seu, consultar algum outro sistema, consultar um RP, um Fluig, enfim, tem diversos caminhos que você pode estar seguindo e eu quero trazer esse modelo mais básico, bem passo a passo, para que fique bem mais lúdico para todo mundo. Tá, então vamos começar. O que você vai precisar? Você vai precisar de ter Node.js instalado no seu computador, tá? E o próprio Cloud, claro, se você for usar ele como agente para estar interagindo com esse MCP. Então, ó, trocando aqui para a tela, o que que temos? Tem um projeto totalmente em branco. Estou aqui no VS Code, não vou usar cursor nem nada. A ideia é a gente fazer bem passo a passo para vocês entenderem como é que funciona. Mas antes, vou falar aqui para vocês. É, MCP, né? O que que significa? Model Context Protocol. É o protocolo de contexto para um modelo de agente LLM, tá? Então, pensa nele como um USB para IA, né? Antigamente tinha vários tipos de cabo USB, né? USB-A, né? Antes do USB-C. E aí foi criado um único, né, cabo, que seria o USB-C, para ter um padrão universal. Tá? O MCP é a mesma coisa. É a gente criar uma estrutura que qualquer modelo de LLM vai conseguir conversar com ele e ter acesso a qualquer outra coisa, né? Usar uma API, acessar um banco de dados, etc. Então, esse é o conceito básico. Então, antes de mais delongas, o que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte: a gente vai estar construindo aqui um MCP, tá? Que vai estar buscando na internet cotações de moeda, tá? Então ele vai ter três ferramentas, três tools, como é que a gente fala no mundo da IA. Uma para converter valores, uma para listar as moedas disponíveis e uma para pegar a cotação em si, tá? Bem simples. É, eu consigo mostrar essas APIs até na prática, ó. Então, vou puxar aqui para a tela. Vamos aqui, ó, colocar em formato. Ó, um link bem simples, né? Um barra JSON aqui no some API, barra JSON, barra last, USD to BRL, tá? Então ele já traz aqui o valor em dólar e o valor em real e etc, etc, etc. Vocês entenderam, não preciso falar muito, tá? Então, na verdade ele traz o dólar, né? Um dólar equivale a R$ 5. E 5,22. Tá. Próximo passo. Você vai vir aqui no seu projeto. Vamos abrir o terminal. Tá? Como eu já criei a pasta, já estou dentro da pasta, é só iniciar. Então, vou dar um npm init-y, para ele só startar, criar aqui um package só para a gente iniciar. Ainda não vai ter nenhum script, ainda não vai ter nada. E vou dar um install nesse pacote aqui, ó. Model Context Protocol /SDK. E aí, esse cara já vai ter muita coisa que a gente vai usar. Uma que ele é um SDK oficial, né, para MCP, ele que faz toda a parte do protocolo. E o Zod, que é a outra extensão que a gente instalou aqui, ele valida parâmetros, tá? Vai ficar mais claro no futuro. Como a gente vai estar usando aqui um modelo mais moderno, a gente tem que colocar aqui o type. Ele já até complementou ali, módulo. A gente usar um Node mais moderno aqui, que é um modelo mais moderno para trabalhar com pacotes, etc. Tá? Então a gente tem que criar agora um server, como se fosse uma API que vai com
um tipo de API, vamos falar assim, né? Um sabor API, para os brasileiros entenderem, que vai conseguir se comunicar com a LLM. Tá? Em suma é isso. Então vamos criar aqui um arquivo que é o index.js. E aqui, ó, vocês não precisam se preocupar muito, vou até dar um zoom aqui que eu acho que fica melhor. Mas não precisa se preocupar muito em ficar copiando o código não, tá? Eu vou deixar o projeto, o link do projeto disponível para vocês, tá? Mas aqui a gente está importando o, o pacote do MCP, importando aqui o Studio Server Transport, ele que faz a comunicação ali com o HTTP, e importando a parte, os OD, né, para fazer essa validação. Aqui a gente cria um novo MCP Server, ele tem um nome e uma versão, e joga na variável server que a gente vai estar depois dando um start nela. Tá? Com isso, vamos para a parte interessante, registrar a primeira tool, que é ver se obter a cotação. Cada ferramenta pensa que ela tem quatro coisas, tá? Um nome, uma descrição, um esquema dos parâmetros, né? O contrato ali, as regras de parâmetros e a função. Preste bem atenção nesse ponto, porque é o que mais confunde quem está começando. O Cloud ele não lê seu código. Ele decide usar a ferramenta lendo a descrição. Então a descrição é importante, tá? Então você tem que escrever uma boa descrição ali da sua tool para que o Cloud saiba quando usar, né? Então vamos lá. Aqui eu vou pôr o caminho da API para já ficar salvo. E aí a gente vai ter as funções, né? Eu já tenho ali o server, tenho. Na verdade, esse aqui vou deixar antes para ficar já mais organizado. Ali eu tenho um const que cria MCP, aí eu tenho aqui o register tool, tá? Eu vou fazer mais fácil. Eu vou copiar do meu exemplo aqui tudo e a gente destrincha o código juntos. Acho que vai ser mais fácil. Ó, seguinte. Primeira etapa. Tem até um comentário no começo e aí fica bem legal. Ó, o comentário que eu falei, tá? Então aqui, na hora que o LLM estiver lendo o código, ele vai saber. Ó, um servidor MCP didático. O que esse arquivo faz? Cria um servidor MCP que fala com o Cloud ou qualquer outro cliente pelo transporte stdio, que é uma entrada-saída padrão aí para MCP. Eles põem três tools, ferramentas, né, que o Cloud consegue chamar. Um é obter cotação, o outro é o converter moeda e o outro é o listar moedas. A fonte de dados é esse aqui. Como o Cloud usa? Você pergunta quanto está o dólar, ele percebe que existe a tool e chama. Ele vai conseguir sair. Então aqui ó, a gente tem os códigos de cada função. O buscar cotação, ele busca cotação para um par de moedas. Exemplo, USD para BLR, BRL. Ele retorna o objeto. E aí, gente, ele está fazendo uma chamada, um fetch aqui, né? Um get HTTP. Ele só cria aqui os parâmetros, faz esse fetch aqui e a resposta ele recebe, tá? A resposta cria aqui, etc. e dá um return. Simples assim. A LLM vai saber ler um JSON e saber como responder. Por isso que funciona. Aí tem aqui é só, tá, é uma função que busca. Aqui tem as tools. A tool 1 de obter, ele tem aqui um título, obter cotação. Aqui seria meio que um name, né? Mas aqui é o título, que é humano, né? Pra gente vai fazer sentido. A descrição, retorna a cotação atual de um par. E aqui ele já está falando para o Cláudio, ó, use quando o usuário perguntar o preço barra valor de uma moeda. E aí ele já está definindo algumas regras. O input esquema. Então tem que ter uma moeda de origem e uma moeda de destino. Tá? A função que essa tool chama.
que ele vai fazer conexão lá com a nossa função lá em cima, tá? Então, ó, ele chama ali o buscar cotação, ele retorna aquele JSON que eu falei para vocês. Cadê? Que vai ser o retorno da API, que vai ser parecido com o que a gente viu no navegador, que fechei já, mas vocês lembram. E com esse retorno, ele só joga de volta para a LM meio que já formatadinho. O nome da cotação, para compra, para venda, mínima, máxima, variação, etc. Aí tem o converter moeda, que ele vai fazer a conversão. Então ele chama também o buscar cotação no final. Tem aqui a descrição, né? Converte o valor de uma moeda para outra usando a cotação. Exemplo, quanto é 100 dólares em reais? Aí ele vai converter. E tem o listar que lista o código de moedas. É bem autoexplicativo. Tem uma função main, que ela meio que vai subir esse servidorzinho e manter ele online. Tá? Então, para execução. A gente pode até rodar aqui um teste. Eu não cadastrei o teste no package, lógico que ele não vai rodar. Peraí, que eu já tenho a receitinha pronta. Aqui no package, a gente tem que cadastrar os scripts. O de start ele vai chamar um index e o teste vai rodar um teste local. Que eu já tenho o script pronto. Já vou colocar aqui. É um scriptzinho de teste, tá, gente? É bem tranquilo. Ó, ele inicia, conseguiu listar, testes rodando. Então agora, deixa eu lembrar aqui no package é o start. npm start. Servidor iniciado aguardando o cliente. Agora é só a gente conectar no cloud. E no cloud, gente, vocês vão dar risada porque é muito simples. Eu mostrei até em vídeos passados, né? Então vou pegar o meu cloud aqui, vou vir aqui, configurações, desenvolvedor. Aqui está a lista dos meus MCPs. Eu vou clicar aqui em editar config, ele vai abrir um navegador, um Explorer do Windows, onde está o arquivo. O arquivo é esse, tá? E eu vou clicar duas vezes e abrir ele no VS Code. Ó, eu já abri aqui, eu só tive que minimizar meus outros MCPs para não vazar nenhum token. Mas ó, vou colar aqui a receitinha do bolo. Pronto. Ó, então vai ser, o nome desse MCP que eu estou dando para o Cloud aqui é cotações. Ele vai rodar um comando node que vai chamar até o caminho do meu projeto, que não é esse. Deixa eu só arrumar aqui o caminho. Deixa eu só copiar daqui. Projects. Aqui é Projects MCP projeto. E aí um index.js. Fechado. Salvei. Venho no Cloud e reinicio o Cloud. Esse passo é importante, senão ele não acata as mudanças. Fechei. Reabrindo. Tá? E a gente já consegue ver de cara se ele pegou. Volta lá na configuração. Desenvolvedor. Ó, cotações. Tá verdinho, tá running, então ele conseguiu conectar. Eu consigo até ver logs para ver se deu algum erro. Não deu. Em tese ele tá rodando tudo. Então, vamos fazer uma pergunta aqui e ver se ele já vai funcionar. Olá. Quanto está o dólar hoje? E vai verificar a cotação. Olha, ele já percebeu que tem uma ferramenta. Ele já está chamando a tool. Vou permitir. Eu podia ter colocado uns logs e a gente ia conseguir ver, né? Mas olha, ele rodou. E ó, o formatinho lá que a gente colocou no MCP. Ele retornou igualzinho o que a gente configurou lá. Então, ó.
O dólar hoje está 5. Tananana. Quanto é R$ 1.000? Vamos pôr um número quebrado, né? R$ 1.253 em dólares americanos. Vamos ver se ele vai achar a segunda tool. Achou. Então vocês entenderam que é muito prático, é muito fácil. Parece coisa de outro mundo. Ah, MCP e Model Context Protocol e... Cara, não. É só uma API. É só um jeito de você ensinar uma LLM chamar uma API. Sem ter que fazer o HTTP ela mesma, né? Então, é bem simples e bem fácil. Então, eu vou zipar esse exemplo aqui e vou deixar ele no link da descrição do vídeo. Tá? E me falem aí se vocês gostaram, se esse modelo novo de mais passo a passo é bacana, que aí eu trago mais vídeos como esse. E vocês podem usar os comentários do vídeo para ir falando as dores, o que vocês estão precisando, etc. Tá bom? Então por hoje é isso. Obrigado, se inscrevam, deixem um like.